Sabe, o cérebro humano nunca foi projetado pela evolução para ler. Tipo, não existe um centro de leitura no nosso DNA, né? Uhum, exato. Nenhuma área dedicada a isso originalmente. Pois é. Então, toda vez que alguém bate o olho na tela de um celular, ou, sei lá, nas letras de um outdoor, e sem nenhum esforço consciente ouve aquela voz na própria cabeça, formando as palavras, É automático. muito. O que está acontecendo é um massivo e instantâneo truque biológico. É um verdadeiro hack na nossa própria neurologia. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma imersão profunda nos nossos materiais. E é fascinante pensar sob essa ótica, porque nós reaproveitamos áreas do cérebro. Como assim reaproveitamos? Áreas originalmente dedicadas ao reconhecimento visual de objetos, sabe? E também ao processamento da linguagem falada. A gente pega isso e cria essa nova habilidade. Caramba! Sim, e a partir do momento em que esse circuito neurológico da leitura se consolida, a pessoa não consegue simplesmente decidir, tipo, não ler algo que está ali na frente dela. Não dá para desligar a chave. Não dá. O processo se torna tão automático quanto respirar. Nossa missão hoje é justamente desconstruir esse milagre que a gente toma como tão garantido no dia a dia. A pilha de pesquisas e artigos que a gente tem na mesa hoje é formidável. Muito rica, com certeza. Abrange desde os primórdios da escrita na antiga Mesopotâmia, passando por estudos soviéticos de neuropsicologia nos anos 30. Tem a Revolução da Emília Ferriero também. Exato, teoria da psicogênese dela, e chega até o impacto estrutural da alfabetização de adultos usando o método do Paulo Freire, de acordo com as fontes. E o objetivo dessa nossa análise aprofundada é ir além daquela curiosidade histórica, né? Queremos entender as engrenagens por trás disso tudo. Uhum. Como a humanidade concebeu a ideia de registrar o pensamento e como cada nova criança que nasce precisa, na prática, reinventar essa tecnologia super complexa a partir do zero. Na própria mente. Exatamente. E, claro, quais são as implicações sociais e os abalos cognitivos quando alguém fica de fora à margem dessa cultura letrada. Sim, e para entender o tamanho dessa montanha que o cérebro de uma criança precisa escalar hoje, a gente tem que voltar no tempo, para uma época em que a espécie humana inteira era, por definição, analfabeta. O início de tudo. Nossas fontes nos levam lá para os primórdios da representação gráfica. Tem aquele exemplo das pinturas rupestres de São Raimundo Nonato, no Piauí, Ah, sim. datadas de milhares de anos atrás. É tipo o primeiro instinto humano de tentar fixar uma ideia fora do próprio corpo, sabe? É um salto tremendo de abstração, sem dúvida. Mas o material aponta um limite estrutural severo nesse tipo de comunicação pictográfica. Que seria uma ambiguidade, né? Isso, a ambiguidade. Um desenho carrega uma narrativa totalmente aberta. Ela depende muito de quem está ali interpretando. Ele não fixa a linguagem de uma forma rígida. Entendi. É como tentar enviar uma mensagem super complexa hoje usando só emojis do celular. Nossa, ótima analogia. Né? O seu desenho a figura de um homem e logo do lado a figura de um tatu. O que isso quer dizer? Pode ser qualquer coisa. Pode significar tipo, nós caçamos um tatu enorme hoje, ou então, esta é a época boa para comer tatu. Ou até mesmo, olha, cuidado que o tatu daqui é perigoso. A mensagem simplesmente se perde na interpretação de quem vê. Exato. Fica solto. E esse problema da ambiguidade se torna totalmente insustentável quando as sociedades começam a ficar mais complexas. O ponto central das fontes aqui é que a escrita não foi inventada por, sei lá, poetas tentando eternizar sentimentos. Não teve esse glamour, né? Zero glamour. Ela surge de uma necessidade fria e administrativa mesmo. Quando a gente olha para as antigas cidades da Mesopotâmia, tipo Uruk, o volume de transações comerciais, os estoques de grãos dos templos, a cobrança de impostos, tudo isso ultrapassou a capacidade de armazenamento da memória humana. Ninguém guardava tanta conta de cabeça. Impossível. Então a escrita cuneiforme, que era feita marcando a argila úmida com aquelas ferramentas em forma de cunha, nasce estritamente como uma tecnologia de contabilidade. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, segundo os textos, a grande virada não foi apenas ficar marcando um monte de quantidades de sacos de grãos. Não. Teve uma mudança de paradigma. Isso, sobre o que o desenho estava de fato representando.
O material traz um exemplo dos sumérios que ilustra isso muito bem. A palavra para vida e a palavra para flecha. Exato. Na língua falada pelos sumérios, ambas as palavras compartilhavam exatamente o mesmo som, que era ti. Ti. Isso. E é nesse ponto que ocorre a fundação da escrita moderna, um mecanismo cognitivo que a linguística chama de princípio de rebus. Espera, deixa eu ver se eu consigo traduzir esse mecanismo para o nosso contexto aqui. Vai em frente. Se eu quisesse escrever a palavra soldado, mas sem usar o alfabeto, eu poderia desenhar um sol brilhando e um dado de jogo de tabuleiro. Sol e dado. Perfeito. Eu meio que paro de tentar desenhar um combatente de guerra de armadura e passo a desenhar o som das sílabas que formam a palavra. A lógica é essa. A analogia é perfeitamente adequada. O princípio de rebus é justamente essa passagem revolucionária do pictograma para o fonograma. Fonograma. O som. Isso. Os sumérios perceberam que poderiam meio que divorciar o símbolo visual do seu significado físico original, E atrelar só ao som. unicamente ao valor fonético. Então, o desenho da flecha deixa de ser uma arma física e passa a ser apenas a representação do som ti. Isso permitiu que conceitos imateriais, tipo vida, pudessem finalmente ser registrados na argila. Uau! E os materiais mostram como isso evoluiu para a criação de significados compostos incrivelmente engenhosos, né? Tem muitos exemplos bacanas. Tem aquele de juntar o desenho de uma mulher com o de uma montanha, e isso passou a significar estrangeira, porque os povos vizinhos vinham das regiões montanhosas. Uma sacada genial. Sim, e na China antiga, o símbolo de mulher duplicado passou a representar o conceito de discussão. E, cara, essa tecnologia cuneiforme foi tão robusta que durou mais de 3.000 anos. Muito tempo. Eles registraram desde recibos de impostos até as leis de Hammurabi e aquela literatura épica, a epopeia de Gilgamesh. E o fato da gente ter acesso a esse conhecimento hoje, as fontes destacam que se deve a um feito linguístico notável do século XIX. A decodificação, né? Sim, da inscrição de Berristum. Tratava-se de um gigantesco relevo cravado na rocha que continha o mesmo texto em 3 línguas antigas diferentes. É meio que o equivalente cuneiforme da Pedra de Roseta, então. Exatamente a mesma lógica. Ao usar a língua conhecida para decifrar a desconhecida, os pesquisadores finalmente quebraram o código cuneiforme. O que me leva a uma grande questão que foi levantada pelas nossas fontes de hoje. Diga. Se a humanidade coletivamente levou, assim, milênios lutando contra a ambiguidade dos desenhos, até ter esse estalo brilhante de que um símbolo pode representar um som. Sim. Como é possível que uma criança de 5 ou 6 anos consiga fazer essa mesmíssima transição em questão de meses na escola? Elas estão apenas memorizando formas porque nós mandamos ou tem algo mais profundo acontecendo na cabecinha delas? Tem muito mais acontecendo. Elas estão, na verdade, ativamente reinventando a lógica da escrita. Reinventando? Reinventando! E é para responder a essa exata pergunta que os estudos da Emília Ferreiro e da Anna Teberoski, lá na década de 80, se tornaram tão divisores de águas. Ah, a famosa teoria da psicogênese da língua escrita. Isso. E o que a psicogênese demonstra é que a criança não é um gravador passivo, sabe? Ela não fica apenas copiando o que o professor põe ali na lousa. Sim, e acho que é importante ressaltar aqui, como as fontes fazem questão de frisar, que a psicogênese não é um método de ensino, né? Não, de forma alguma. Não existe uma cartilha ensinando psicogênese para a criança. Trata-se da observação científica sobre como funciona a mecânica de aprendizado delas. Exato. O cérebro infantil formula hipóteses, testa essas hipóteses contra a realidade e as reformula quando elas falham. E essas hipóteses, como mostram os dados, são absurdamente lógicas do ponto de vista delas. É muito louco isso, especialmente naquela etapa que chamam de fase pré-silábica. Uhum. A fase do tamanho, né? Isso, o tamanho dos objetos. As fontes trazem que a criança opera sob a hipótese de que a palavra escrita tem que ser do tamanho da coisa física. Sim. Por exemplo, os pesquisadores pediam para uma criança pequena escrever elefante. E por ser um animal gigante, a criança pegava o lápis e enchia a folha de papel com dezenas de letras. Uma palavra enorme para um bicho enorme. Exato. Aí logo em seguida, pediam para ela escrever formiga. E a criança ia lá e colocava só uma letrinha minúscula no canto do papel. Afinal, a formiga é pequena.
É um raciocínio que faz total sentido se a gente considerar que ela ainda está ancorada lá na lógica do pictograma, né? Sim, é uma lógica impecável para a fase. E o salto cognitivo ocorre quando essa criança começa a perceber que a escrita não mapeia o tamanho ou a forma física do objeto no mundo. E mapeia o quê, então? Mapeia a pauta sonora da fala, o som. É quando ela entra na chamada fase silábica. Mas, espera, tem um detalhe nas fontes aqui que me chamou muita atenção, porque isso sempre gerou muita confusão nas salas de aula tradicionais, né? O famoso erro. Isso. Antigamente, quando uma criança ouvia a palavra cavalo e ia lá e escrevia com apenas 3 letras aleatórias, digamos, um C, um A e um O, ela era considerada deficiente no aprendizado. Pois é. Os professores olhavam e diziam que ela estava engolindo letras. Aí faziam a criança copiar a palavra certinha umas 50 vezes. Só que a psicogênese mostra que o professor estava interpretando o processo meio que de trás para frente, certo? Totalmente. O professor tradicional via só a ausência das letras certas. A psicogênese vê a presença de uma lógica rigorosa. Jean Piaget chama isso de erro construtivo. Erro construtivo. Isso. Porque a criança acabou de fazer uma descoberta espetacular. A escrita representa o som. E não o tamanho do bicho. Exato. Em seguida, ela tenta descobrir qual é a unidade básica de som que sai da própria boca dela. E do ponto de vista fisiológico, a unidade de emissão de ar natural na fala humana é a sílaba. A gente fala em blocos. Sim, nós falamos emitindo pulsos silábicos. Então, quando a criança escreve 3 letras para cavalo, ela não está errando por falta de memória ou distração. Ela está, na verdade, formulando uma regra quase que matemática. Exatamente. Para cada pulso sonoro que sai da boca, ela coloca um símbolo no papel. Cavalo. 3 sons, 3 letras. E ninguém ensinou isso a ela. É uma dedução brilhante da própria criança. É uma dedução científica infantil. O que torna isso ainda mais fascinante é observar a fricção que gera quando as próprias regras da criança entram em choque com o mundo ao redor dela. As contradições, as fontes relatam aquele conflito cognitivo da exigência de quantidade mínima, né? Sim, é muito curioso. As histórias são ótimas. Uma criança percebe que palavras como pé ou sol são formadas por apenas um pulso sonoro, uma única sílaba. Mas visualmente, colocar só uma letrinha solta no meio de uma página inteira em branco parece pouco demais para ela. Parece insuficiente para carregar o peso de um significado real. Exato. Ela sente que é pouco para ser uma palavra de verdade. Então, para satisfazer essa exigência estética que ela mesma criou, ela adiciona um monte de letras que nem fazem parte daquele som, só para a palavra ficar com um tamanho minimamente respeitável. E tem também o uso do repertório restrito. Crianças no comecinho da alfabetização tendem a usar as letras que elas já dominam, que na maioria das vezes são as do próprio nome. É verdade. Então, se você pega uma criança chamada Guilherme, ela pode perfeitamente usar as letras G, M, R e E para escrever qualquer coisa, do bolo de aniversário até a coxinha. A variação do som ainda não importa. Não importa ainda. O que importa é o exercício mental de atribuir um significado a um conjunto de símbolos que ela conhece. O erro, nesse estágio, não é uma falha. Ele é o próprio combustível da aprendizagem. Incrível. Mas, a nossa jornada não para só nessa mecânica de aprender a ler, né? Tem um desdobramento biológico nisso tudo. O que as fontes revelam a seguir é que assimilar essas letrinhas não serve só para permitir que a gente leia a embalagem do leite no supermercado. É muito mais profundo. O domínio da cultura letrada reestrutura fisicamente a forma como o cérebro opera, como a gente categoriza a realidade. E o Alexander Luria provou isso de uma maneira muito contundente lá na década de 30. Esse neuropsicólogo soviético fez uma expedição a vilarejos super remotos no Uzbequistão. Para testar justamente essa fronteira, né? Isso. O experimento foi desenhado para comparar o processamento mental de camponeses que eram completamente analfabetos com de camponeses que tinham recebido alguma instrução básica de alfabetização. O famoso teste das ferramentas. Esse mesmo. Deixa eu contar como era. O Luria mostrava cartões com 4 imagens para os camponeses analfabetos. Por exemplo, tinha o desenho de um machado, um serrote, uma tora de madeira e uma pá. Uhum. E aí ele perguntava qual daqueles objetos não pertencia ao grupo. Para quem nos ouve agora, que já tem o cérebro formatado pela leitura, a resposta salta aos olhos na hora.
A tora de madeira é intrusa. Claro, porque os outros 3 objetos são ferramentas e a tora é o material. Exato. Mas os camponeses analfabetos se recusavam a tirar a tora do grupo. Eles não viam sentido nisso. E a recusa deles ilumina a diferença fundamental entre o pensamento situacional e o pensamento abstrato categórico. O camponês analfabeto argumentava: de que adianta ter um machado e um serrote se eu não tiver a tora de madeira para cortar? Faz todo sentido no mundo real. Faz. A mente que não foi introduzida à escrita não enxerga os objetos como conceitos isolados em um dicionário mental. O pensamento está visceralmente ancorado na experiência prática, na ação física do dia a dia. O objeto só tem sentido na sua utilidade imediata, ali, na hora. Exatamente. Enquanto isso, os camponeses que tinham sido expostos à alfabetização excluíam a tora instantaneamente. Tipo, a simples capacidade de lidar com a palavra escrita treinou o cérebro deles a descolar o conceito da sua utilidade física, É um novo nível de abstração. permitindo que eles agrupassem objetos em categorias puramente teóricas, como essa categoria invisível chamada ferramentas. O cérebro foi modificado, literalmente. E o Lurie ainda investigou como essa função do registro começa antes mesmo da criança saber o alfabeto, através daquele teste de memória com os pequenos. Ah, esse é sensacional. Conta como era. O que é fascinante observar aqui é que o Lurie pedia para crianças bem pequenas, que não sabiam ler nem escrever absolutamente nada ainda, que anotassem em um papel umas frases longas ditadas por ele para que não esquecessem depois. Frases tipo: a galinha grande está com seus 4 pintinhos, ou a camisa do Grêmio é azul, coisas assim. Né? Exato. E na fase mais precoce, que ele chama de pré-instrumental, a criança apenas bate o lápis no papel. Só faz uns rabiscos aleatórios. Isso, rabiscos mecânicos. Ela está só tentando imitar o gestual de um adulto que está escrevendo. Aí, quando o pesquisador pede para ela ler o que anotou, ela não lembra de nada, óbvio. Porque o rabisco não tem conexão com o que foi dito. Nenhuma conexão estrutural com a memória. O papel ali é apenas um brinquedo. E a transição ocorre quando a criança entra na fase pictográfica. O pesquisador dita a frase e, dessa vez, a criança não só rabisca, ela faz desenhos intencionais. Exato. Ela pinta umas bolinhas no papel para representar os 4 pintinhos, ou puxa um traço forte para indicar a cor da camisa. Ela se dá conta instintivamente de que pode delegar a responsabilidade de lembrar para aquele pedaço de papel. O papel vira um HD externo da mente. Exatamente. O papel se transforma em uma espécie de disco rígido externo para o cérebro humano. O conceito-chave que o material nos traz aqui é a descoberta da função social e instrumental desse registro, Sobreviver ao tempo. desafiando o tempo e o esquecimento. Isso tudo antecede o domínio da ortografia. E é o que prepara o terreno neurológico para a escrita alfabética. Sabe, observar tudo isso pelo prisma de uma criança é fascinante. É um mergulho científico cheio de deslumbramento. Mas a nossa pauta de hoje também nos obriga a mudar um pouco o tom e encarar o reverso dessa moeda. Com certeza, tem uma implicação muito séria nisso. Para uma criança, essa reinvenção da escrita é meio que uma jornada lúdica. Mas o que acontece na estrutura social quando um adulto não teve a chance de desenvolver essa tecnologia cognitiva? Fica uma lacuna gigante. As fontes são super enfáticas ao mostrar que a ausência de alfabetização não gera apenas uma defasagem intelectual. Ela corrói as bases da própria dignidade e da cidadania do sujeito. A literatura sobre analfabetismo adulto traz à tona um sofrimento que muitas vezes é totalmente invisível para quem domina a leitura. A exclusão de uma tecnologia tão fundamental cria um estado constante de dependência. Uma marginalização profunda, sabe? Sim, e tem um relato nas pesquisas que a gente leu que tangibiliza essa dor de uma forma muito visceral. É o depoimento de um trabalhador adulto descrevendo o dia do seu alistamento militar. É de cortar o coração. Ele relata o suor frio e a humilhação paralisante na hora de ter que assinar os documentos. Ele tentou desenhar o próprio nome, com muita dificuldade, e o funcionário lá olhou com desdém para os traços tortos e simplesmente disse: "Põe o dedo aí." Como se ele não fosse ninguém. Exato. Ele teve que sujar o polegar na almofada de tinta para marcar sua existência. No depoimento, ele compara a condição de ser analfabeto à de um cego vagando perdido no meio da rua.
tem a visão física perfeita, parar diante de um cartaz ou do letreiro de um ônibus e aquelas formas não fazerem sentido nenhum. Ter que confiar em estranhos até para ler uma carta confidencial da própria família é doloroso. E essa urgência de devolver a autonomia que contextualiza o trabalho do Paulo Freire aqui no Brasil, né? Exatamente. Se conectarmos isso ao panorama geral, as fontes detalham a abordagem dele, que tenta se afastar daqueles modelos pedagógicos bem convencionais da época para focar no contexto social imediato do adulto trabalhador. E, sem tomar lados políticos aqui, o material explica que o método basicamente não tentava infantilizar o aluno. Eles não usavam cartilhas genéricas descoladas da realidade. Isso mesmo. A ideia era não tratar o adulto como criança. Então, ninguém ali ficava lendo frases como vovô viu a uva ou repetindo aquelas sílabas mecânicas de ba, bebe, bobu. Até porque não fazia sentido para a vida deles. O conceito que as fontes mostram do método era a premissa de que a leitura da palavra só faz sentido se vier acompanhada da leitura de mundo, né? Exato, ler o mundo. O processo partia de um levantamento no cotidiano daquelas pessoas para extrair o que o método chamava de palavras geradoras, ou o marco referencial. Como funcionava esse marco referencial na prática? Esse marco referencial era a pedra angular. O vocabulário usado na alfabetização derivava diretamente dos instrumentos de trabalho deles, dos problemas de moradia, das relações trabalhistas. Entendi. A mecânica da leitura era ensinada ao mesmo tempo em que eles debatiam as condições de vida ali da própria comunidade. Isso transformava a aquisição da linguagem numa ferramenta de emancipação. Trazia a vida deles para o quadro negro. E o material descreve situações onde esse impacto ia muito além da folha de caderno. Tem relatos de alunos da educação de jovens e adultos encenando umas pequenas peças de teatro na sala de aula. Sim, o caso do leite. Esse mesmo. Numa dessas peças, uma aluna interpretava uma cidadã cobrando diretamente as autoridades porque o fornecimento de leite para as escolas tinha sido cortado. Tinha ficado só uma ração mínima para as crianças. Mas os impostos da comunidade continuavam sendo cobrados sem nenhum desconto. É a cidadania na prática. Isso. O ato de aprender a ler e escrever estava, segundo os textos, ligado à descoberta de si mesmo como um sujeito com direitos ali na sociedade. E a consequência psicológica dessa abordagem, o que os estudos relatam, é a devolução da identidade. Quando o ensino não é apenas a decodificação fonética, mas também essa apropriação crítica do discurso, o resultado é a redução daquela vergonha, daquele sentimento de cegueira social que a gente mencionou antes. O resultado é meio que a libertação humana mesmo. A transformação emocional transborda nos relatos. Tem aquela entrevista muito comovente de uma senhora idosa que tinha acabado de ingressar num programa do Senac. Ah, essa história é maravilhosa. A alegria dela é contagiante. Ela descreve que, antes de dominar as letras, se sentia andando doidinha pela rua, totalmente dependente de alguém que a guiasse. Sem autonomia nenhuma. Mas, ao conseguir ler o letreiro da frente de um ônibus e assinar o próprio nome pela primeira vez, a sensação que ela narra é a de ter ganhado asas para voar sozinha. Asas para voar. É muito forte. Ela declara que não quer mais ninguém andando do lado dela como muleta. A ambição final daquela mulher era conseguir segurar o diploma dela. Ela dizia que, mesmo se falecesse logo depois, ia morrer em paz porque a dignidade tinha sido restaurada. E esse é o ponto, né? É o momento em que aquela tecnologia inventada lá na Babilônia, na argila da Mesopotâmia, atinge o seu propósito mais humano, a liberdade individual. Olha, o arco narrativo que as nossas fontes de hoje desenharam é assim de tirar o fôlego. A gente fez uma jornada épica aqui. Sem dúvida. Começamos observando os antigos sumérios marcando a argila úmida só para não perder o controle do império. Vimos a invenção genial de usar o desenho para o som da voz humana, em vez do objeto. Passamos pelos estudos soviéticos. Isso, mergulhamos nos anos 30 com o Lúria e descobrimos como a cultura da escrita reconfigurou fisicamente o nosso cérebro, criando o pensamento abstrato. E também acompanhamos como toda criança, até hoje, trava uma batalha brilhante para reconstruir essa lógica do zero. E por fim, como a gente viu agora, o retorno a essa tecnologia resgata adultos daquele abismo da invisibilidade social, o que nos traz direto de volta à nossa premissa inicial de hoje. De que é automático para a gente. Exatamente. Para quem nos ouve, nós olhamos para uma tela e as palavras simplesmente se formam na mente.
A fluidez da leitura esconde toda essa engenharia. Então, essa nossa análise profunda serve para nos lembrar de que a leitura não é um dom natural que cai do céu. Não mesmo? É uma conquista laboriosa e super complexa, tanto na linha do tempo da evolução da nossa espécie, quanto na biografia de cada indivíduo que aprende a ler. Já a nossa imersão de hoje, eu queria deixar um pensamento meio provocativo no ar para nossa audiência ruminar em casa. Vamos lá! O estudo do Lúria, lá no Uzbequistão, provou sem sombra de dúvidas que a transição para a cultura escrita mudou estruturalmente a forma como os humanos categorizam o mundo ao seu redor. A tecnologia mudou a nossa biologia. Fato. Sabendo disso, fica a pergunta: como será que o nosso atual salto tecnológico, essa comunicação totalmente dominada por algoritmos preditivos e inteligência artificial, está alterando a biologia e a arquitetura neurológica do nosso pensamento neste exato momento? Uma reflexão pesada e muito necessária para os tempos que virão, com certeza. Fica aí o questionamento para ruminar. Um grande abraço a todos que acompanharam essa nossa conversa de hoje. Continuem curiosos e até a próxima imersão profunda.